meus queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, estou aqui mais uma vez para fazer mais uma chamada para Cristo, para nosso Senhor Jesus Cristo, para nosso Deus, para que nós estejamos lá nas bodas do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo, ceando com Ele lá nos últimos dias, quando Jesus vir buscar a igreja, arrebatar a sua igreja, arrebatar a sua noiva, a preparada para Ele, para as núpcias do Cordeiro, né, para as bodas do Cordeiro. Então dá ouvido às palavras de Deus, dá ouvido, não ignora não. Jesus vem aí, Jesus vai buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue dele. Dá ouvido às palavras de Deus, teme a palavra de Deus e a mão de Deus. Lá em Mateus 22:14 fala: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu vou ler aqui o versículo que fala tudo, que fala do rei, né, que preparou uma festa e convidou várias pessoas. Aqui é a parábola que fala, dando um exemplo do rei que preparou a festa. Vou ler aqui para os irmãos. Mateus 22, a parábola das bodas. Aqui refere às bodas do Cordeiro, tá dando um exemplo aqui do que o rei fez. Refere às bodas do Cordeiro, para você ter um exemplo, que é como um exemplo, que todos os dias Deus chama os seus filhos para a presença dele, para se converter dos maus caminhos, dos pecados, aceitar ele como único e suficiente Salvador da sua alma, para que naquele dia você esteja nas bodas do Cordeiro. Aqui é um exemplo do que Deus quer. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a parábola, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, Jesus falando: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Vendo? O reino dos céus é semelhante a um certo rei. É semelhante. Então aqui é um exemplo que Deus está dando. Então dai ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muita gente ouve daqui e sai daqui. O que a palavra fala é verdadeiro e fiel. O rei que celebrou as bodas enviou os seus servos, chamando os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. É igual Jesus faz. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos não querem vir para a presença de Deus. E aqui, as bodas do rei, que refere aqui, que é um exemplo, fala que ele foi chamar os convidados, mas muitos não quiseram ir. Então, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para estar nas bodas do Cordeiro. Depois veio outro servo, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, já morto, e tudo já pronto, vinde às bodas. Então tudo já está pronto das bodas do Cordeiro, está tudo preparado lá no céu. E Deus está te chamando para essas bodas do Cordeiro. Aqui é um exemplo da parábola falando, né? E muitos não quiseram ir nas bodas do rei. E Deus está chamando para você participar das bodas e muitos não querem isso. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu comércio. Não fizeram nem caso pelo que falaram. É igual tá falando aí, os servos e os profetas estão falando das coisas de Deus, que Jesus está voltando, Jesus quer ser no caminho dele, convertido, se converter dos maus caminhos, dos pecados, para que vá para as bodas do Cordeiro, mas não tá fazendo nem caso, não tá nem aí para isso, tá achando que é mentira, que é invenção da nossa cabeça. O servo aqui que foi anunciar, né, as bodas para chamar os convidados, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram, né? Os mataram. E o rei, tendo notícia disso, ainda matou o conservo do rei, né? Que levou ali a palavra, o convite, convidando o povo, né? Para ir para as bodas, e ainda mataram ele. Não quiseram aceitar de bom grado, é igual está acontecendo agora, né? Muitos aí não estão aceitando e estão matando, a maioria está matando, serve os profetas, que não quer aceitar de bom grado as palavras de Deus. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse ao servo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.
Mas os convidados não eram dignos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Poucos são dignos de estar no caminho de Deus, obedecendo os mandamentos, fazendo a vontade de Deus. Poucos são dignos disso. Nem todos vão para as bodas do Cordeiro. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui o rei fala: ide, pois, às saídas dos caminhos, e convida para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. É igual Jesus faz, ele chama todos os dias, tanto maus como bons, né? Para estar nas bodas dele, arrepender dos maus caminhos, dos pecados, volta a repetir. E a festa nupcial foi cheia de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado, com vestes de núpcias, e disse-lhes: amigo, como entrastes aqui, não tendes vestes nupcial? E ele emudeceu. O que vai acontecer quando Jesus vem buscar a igreja? Não tem vestes nupcial para estar lá nas bodas do Cordeiro. E vai estar lá nas bodas do Cordeiro? Acha que vai estar lá nas bodas do Cordeiro quando Jesus vem buscar a igreja, que a igreja for arrebatada? Se você não tiver vestes nupcial para as bodas do Cordeiro, você não vai poder participar não, porque Deus está te chamando. Deus está te chamando todos os dias para as bodas dele. Mas você não está querendo, não está recebendo de bom grado as palavras de Deus. Se prepara as suas vestes nupciais para aquele dia das bodas do Cordeiro. Você está lá ceando também, porque não vai subir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então nós temos que nos preparar. Todos os dias Deus te chama para a presença dele, para você preparar para esse dia das bodas do Cordeiro. Na verdade, nós já tem que estar pronto na presença de Deus, porque preparar, Deus já tá esperando muito tempo essa preparação dos irmãos, do povo dele, e eles não estão preparando. Agora, na verdade, nós tem que estar pronto na presença dele, né, com as nossas vestes nupciais prontas para aquele dia, porque Jesus vem aí, Jesus está às portas de buscar a igreja. Ainda está tendo misericórdia para aqueles ainda que está no erro, no pecado. Ele está tendo misericórdia, por isso que ainda não voltou, por causa dessas pessoas que Deus ainda está chamando para estar pronto para a presença dele, para o arrebatamento. Então se prepara não, esteja pronto para aquele dia. Vamos estar pronto, vigilante, porque nós temos que estar vigilante na presença de Deus, porque ele vai vir como ladrão. Para quem não acredita que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e vai vir como ladrão, lá em Apocalipse 16:15 fala: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua roupa, para que não andes nu e não se veja as suas vergonhas. Tá vendo? Seja vigilante e guarda as suas roupas, que não veja a sua vergonha naquele dia. Então esteja pronto para as núpcias do Senhor, das bodas do Cordeiro, que vai vir como ladrão, sem que menos a pessoa perceba. Quando fala assim, Jesus não vai voltar, é nesse dia que ele vai voltar, que você está disperso, despercebido, como na época de Noé, como na época de Ló, que Deus trouxe o dilúvio, o povo estava disperso, estava despercebido, então veio o dilúvio, aí que eles perceberam, aí veio o dilúvio, aí eles perceberam que Noé estava falando a verdade. Noé pregou 120 anos naquela terra e ninguém deu ouvido. E aí veio o dilúvio, aí as pessoas acreditaram. Você vai esperar o arrebatamento acontecer para você acreditar que vai acontecer o arrebatamento? Porque é isso que vai acontecer se você não der ouvido. O arrebatamento vai acontecer e você vai ficar. Quando na época de Noé, o povo estava disperso, tá igual agora. O povo tá disperso. Olha aqui esse versículo aí em Mateus 24:38 que fala: porque assim como os dias anteriores ao dilúvio, tá falando da época do dilúvio, antes de acontecer o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até que o dia em que Noé entrou na arca.
e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui mais embaixo fala, Mateus 24, 42, o preparado para a sua vinda. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Aqui é outro exemplo, né? Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão fosse roubar a sua casa, ele vigiaria e não deixava roubar a sua casa. Aqui é outro exemplo falando que quando Jesus voltar, vir buscar a igreja, vigiai, porque ninguém sabe nem a hora nem o dia que ele vai vir como ladrão. Então aqui fala essa parábola para vigiar, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então esteja vigilante, para quando Jesus voltar, você esteja pronto, né, na presença dele. E aqui mais embaixo fala, por isso estáis-vos apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A Bíblia é verdade real, gente, é verdadeira. Eu não ignoro as palavras de Deus, não. Senão os irmãos vão ser pegos de surpresa. Aí vai ter muitos ais na terra. Vai ser como no dilúvio, como em Sodoma e Gomorra. Então esteja pronto para aquele dia, como na época do dilúvio. Quanto menos você perceber, Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, vai ser arrebatado. Então tá acontecendo igual no dilúvio. As pessoas estão comendo, bebendo, festejando, pensando só em festa, em bens materiais, em ganhar carro, casa, e não está vigiando, esperando a vinda de Jesus Cristo para ser arrebatado naquele dia. Então nós temos que estar vigilante, não tem que ficar igual o povo na época do dilúvio, não. Na época de Noé o povo estava disperso e foram pegos de surpresa. Não seja o povo lá do dilúvio, não seja o povo de Sodoma e Gomorra que foi pego de surpresa, não. Seja atento, seja vigilante, seja ávido, para que naquele dia você esteja em pé diante do Filho do Homem, que você suba para o arrebatamento, para as nuvens de glória do Senhor. Muitos irmãos aí, eles aceitam de bom grado a palavra de Deus, só quando a palavra de Deus está só abençoando, só falando prosperidade, só dando cura, dando carro, dando casa, falando da benção, a pessoa só quer a benção, só a benção, mas não quer aqui, ó, o juízo e justiça de Deus, não. Porque Deus é bênção, Deus é amor, justiça, mas fogo consumidor. Mas o povo está buscando só atrás da bênção. Só a oração de cura, de paz, de tranquilidade. Só isso que ele quer ouvir. Mas a palavra da vara, da correção, do que Deus quer, o povo não quer ouvir. O povo endurece o coração e eles correm, eles não querem ouvir. Porque a verdade ninguém quer ouvir. A verdade daqui, ó, da Bíblia, ninguém quer ouvir. Todo mundo tapa os ouvidos. Mas ele só quer ouvir o que agrada o ego dele, né? O que agrada a ele quer ouvir. Porque você não tá dando ouvido nas pregações, nos avisos que estão dando para converter dos maus caminhos, dos pecados. Vai acontecer igual na época de Noé, na época de Ló, que Deus desceu com mão forte, porque Deus vai descer com mão forte e o povo tá dormindo, o povo tá cego espiritualmente. Noé pregou 120 anos e mesmo assim o povo não acreditou nele. Tá igual agora, os servos e os profetas estão falando e não estão acreditando. Noé foi chamado de louco também, igual nós é chamado também de louco, de fanático, de obcecado. Noé também foi chamado disso. Ló foi chamado de louco. E veio o que aconteceu, o que está relato na Bíblia. Que veio o dilúvio e veio Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do pecado, da abominação, da idolatria, das coisas que abomina a Deus. Não só Sodoma e Gomorra, mas na época de Noé também, aquela cidade foi destruída por causa do pecado, da abominação que chegou às narinas de Deus, que Deus não estava suportando mais tanta idolatria, tanto pecado, tanta coisa abominável que aquele povo estava fazendo. Por isso que ele desceu com mão forte. Tá igual agora, o mundo não tá diferente não. O mundo tá igual Sodoma e Gomorra. Voltou Sodoma e Gomorra de novo. Repetindo gerações por gerações. E tá repetindo de novo. Você acha que Deus vai deixar ileso acontecer o que aconteceu no passado? Tá acontecendo agora, você acha que Deus vai deixar? Deus não vai deixar barato não. Deus não vai deixar. Deus desceu com mão forte e caiu fogo e enxofre do céu e destruiu aquela cidade. Só Ló e a família dele que foi salvo. Só Noé e a família dele que foi salvo.
E vai acontecer a mesma coisa agora, nesse tempo, porque o pecado tá subindo as narinas de Deus. O pecado tá tão grande que Deus tá irado com a humanidade e não se converte, não quer nem saber. Acha que vai viver de qualquer jeito e vai ficar por isso mesmo. Aí que eles perceberam que era verdade. Aí veio o dilúvio, aí eles perceberam que Noé estava falando a verdade. Você quer ser pego de surpresa, despercebido? Então esteja pronto, vigilante, para quando Jesus vir buscar a igreja, você esteja pronto e veja o arrebatamento. Porque muitos vão estar aqui na grande tribulação que vai haver na terra. Você quer ser essa grande multidão que vai estar aqui na grande tribulação? Muita gente fala que aqui é o inferno, o sofrimento. Aí vai ver o que é o sofrimento mesmo, real ali. Que você vai querer morrer, não vai poder. Que você vai querer misericórdia, não vai ter de Jesus Cristo mais. Não vai ter o Espírito Santo na terra para consolar mais. Então esteja pronto. Quando Jesus voltar, você esteja pronto para subir com ele para as bodas do Cordeiro. Porque não vai subir de qualquer jeito. Muita gente acha que vai viver de qualquer jeito aqui e vai subir para as bodas do Cordeiro. Tá muito enganado, muito enganado. A palavra diz isso, que não vai subir de qualquer jeito, porque fala, muitos são chamados e poucos os escolhidos, os que vão estar lá nas bodas do Cordeiro. Então não é todos, não é para todos, é só aquele que quer, tá na posição, se abster da carne, do pecado, afastar da imundícia, dos pratos aí que Satanás oferece todos os dias e está pronto para aquele dia, para quando Jesus voltar, você suba como asas de águia ao encontro ao noivo. Porque nós é a noiva do Senhor, nós está pronto, na verdade, pronto, né, para aquele dia. Porque preparando, Deus já vem preparando há 2000 anos atrás. E o povo não quer nem saber, então nós temos que estar pronto. Para quando o noivo vir buscar a sua noiva, a igreja, nós esteja pronto na presença dele. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado, com vestes de núpcias. E disse-lhes, amigo, como entrastes aqui, não tendes vestes nupcial? E ele emudeceu. É o que vai acontecer quando Jesus vem buscar a igreja. Não tem vestes nupcial para estar lá nas bodas do Cordeiro. Porque muitos vão estar lá na boda do Cordeiro. Mas aí depois disso, depois que estiver nas bodas do Cordeiro, que for o julgamento... Aqui é a parábola que mostra, né, do julgamento, aqueles que não têm vestes nupciais para estar na boda do Cordeiro, ele vai ser julgado, ele vai ser lançado no inferno. Aqui fala, ó. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pé e mão, levai-o e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. É o que vai acontecer para aqueles que for julgados, aqueles que não aceitar as bodas do Cordeiro, a palavra de Deus, né, de arrependimento, de convertimento de coração e de alma, se converter dos maus caminhos, dos pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua alma, ele vai ser lançado no inferno, na escuridão, nas trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui Deus deixou essa parábola aqui para a gente saber. E aqui embaixo fala... Porque muitos são chamados e poucos escolhidos, né, para enfatizar aqui. Então Deus, ele te chama todos os dias para a presença dele. Mas muitos não querem ser esse convidado das bodas do Cordeiro, não quer largar o pecado, não quer largar a imundícia que afasta você dos caminhos de Jesus, porque Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então aceita esse chamado. Aceita esse chamado, porque poucos são os escolhidos, poucos são os que vai para as bodas do Cordeiro, para a festa nupcial que Jesus está preparando, que Deus preparou para nós. E nós somos a noiva de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, nós somos a noiva e o noivo vem para essa festa nupcial. Vem nos levar para lá, para as bodas do Cordeiro. Então queira estar nas bodas do Cordeiro, porque não vai qualquer pessoa não. Aqui fala, ó, que tinha lá um sem as vestes nupcial. Você quer ser esse um sem as vestes nupcial? E vai ser lançado no inferno, vai ser lançado na escuridão, e vai haver pranto e ranger de dente. Você quer ser essa pessoa? Misericórdia, então se converta dos seus maus caminhos, aceita as bodas do Cordeiro que ele te chama. Aceita ele está te chamando. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos.
que querem estar na posição, na presença de Deus, levando a palavra, trabalhando na obra de Deus, deixando o mundão do pecado, se convertendo verdadeiramente e servindo a Deus de verdade, para que agrada a Ele, para que você esteja nas bodas do Cordeiro. Então guarda essas palavras no seu coração. Não vai subir de qualquer jeito. Não seja esse aqui, ó, que não estava vestido com as vestes nupcial, não. Seja os poucos escolhidos, que esteja lá nas bodas do Cordeiro. Fica essas palavras aí pros irmãos. Os irmãos tá falando, tá pregando e ninguém tá dando ouvido. Jesus vem aí, Jesus vai buscar a sua igreja. Olha pra vocês verem tudo que tá acontecendo no mundo. Não tem televisão em casa, mas olha em volta o que tá acontecendo. Agora aí os presidentes, nem sei, coisa de deputados, esse trem de presidente, nem entendo muito bem, mas olha o que tá acontecendo no mundo. Tudo as profecias estão se cumprindo e o povo não está vendo. Então seja esses poucos chamados, seja esses poucos que está na presença de Deus, para você estar nas bodas do Cordeiro quando Jesus vem buscar a igreja, porque tudo está se cumprindo no mundo, tudo. Lá, das palavras, tudo que está aqui ó, nesse livro sagrado está se cumprindo dia após dia. E o povo está cego e surdo espiritualmente, não quer nem saber. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e não ignora as palavras não. Prega ela no seu coração como grilhões e coloque em prática. Não seja só ouvinte, não, seja praticante da palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus, para que naquele dia você suba para as nuvens de glória do Senhor.